Então, gente, eu sou o Lucas Teles, eu sou desenvolvedor na Lambda 3. Então, aqui a gente trabalha com front-end, back-end, software de forma geral. Eu gosto muito de programação funcional, é exatamente por isso que eu escolhi falar pelo tema que eu vou falar agora, que é Elm, certo? Então, vamos lá. A ideia é um rumo a um front-end melhor com Elm, certo? Parece um negócio que está vendendo um peixe muito, muito mágico. E realmente eu acho que é, certo? Vamos lá. Elm, esse é o logo do Elm. Ele é uma tecnologia, na verdade ele é muitas coisas. Elm ele é uma linguagem de programação, um framework e uma arquitetura. Certo? A gente vai passar por cada um desses passos, cada um dessas features dele nessa apresentação. Né? Eles se vendem principalmente como uma linguagem agradável para web apps confiáveis. Então, aqui a gente pode colocar pelo menos duas metas bem distintas, que tem que ser uma linguagem agradável, então eles focam muito no experiência de desenvolvimento, e você tem que criar web apps confiáveis, certo? Que sejam confiáveis, a gente vai chegar nisso também. Né? E, por ser uma tecnologia de front-end, ele vai gerar JavaScript, certo? Com milhares de coisas que a gente já tem no mercado. Então, ele vai gerar um JavaScript que tem como objetivo ter um ótimo desempenho e não ter exceções em tempo de execução, certo? Isso é muito importante. Ele te garante não ter erros de execução at all, certo? Por quê? Certo? JavaScript, por mais que eu ame JavaScript, eu acho realmente que é uma linguagem muito maneira de se desenvolver. Ela tem muitos pontos que você pode cair que não são tão legais, certo? Então a gente tem essa piada velha, né, dos livros de aqui, JavaScript e as partes boas do JavaScript, que é bem menor e tipo, é um subset muito pequeno de um todo que a gente pode falar que realmente é bom. Você pode argumentar que, pô, JavaScript evoluiu, então essa parte das partes boas cresceu. Realmente, a gente tem mais coisas legais desde o ECMAScript 6 que tornaram o JavaScript uma linguagem, todo um ambiente melhor. Só que, de forma geral, cresceu tudo, né? Então, apesar da gente gostar, será que não vale a pena a gente revisitar toda uma construção de uma linguagem de programação para a gente conseguir desenvolver melhor? Certo? E aí, como é que a gente faz isso? Certo? Como eu já falei, o Elm ele vai transpilar, ele vai pegar o seu código Elm e vai transformar num código JavaScript. Até aí, ok, é a mesma coisa que a gente faz com Babel, com TypeScript, com Ransom e outras coisas, certo? Então, basicamente, a gente tem vários caras que fazem isso, certo? Até Dart, ClojureScript, Fable, certo? Outra coisa que ele acaba substituindo são os frameworks. Então, ao invés de você não vai precisar, a partir do momento que você escolhe desenvolver com Elm, você não vai precisar de React, você não vai precisar de Angular, Knockout, Vue, nada disso, certo? Ele já vai te dar tudo que você precisa. Certo? Até falam que é baterias inclusas. Um outro ponto que ele te dá, que você não precisa se preocupar, é como você lida com imutabilidade, afinal a gente está falando de programação funcional, então imutabilidade é um tópico muito importante, e como você lida com efeitos colaterais. Então, o que você vai fazer para usar o seu Redux, para usar um Saga, se você vai usar programação reativa, todas essas escolhas elas já foram feitas quando você opta usar por Elm. Né? E Elm tenta ser simples, então ele vai pegar essas tecnologias, certo? Ele vai pegar a imutabilidade, ele vai pegar o seu Redux, o seu React, o seu Angular, o seu TypeScript, o seu JavaScript, vai juntar isso e vai colar numa coisa só, uma coisa concisa, que com um pouco boilerplate, que você consiga desenvolver seus apps de uma forma que seja mais agradável. Né? Um grande ponto é que eles têm um compilador muito amigável, muito parceiro. De novo, para ter aquele feeling de que você está desenvolvendo um ambiente que seja amigável ao desenvolvedor. Então, eles vão ter ótimas mensagens de erro. Eu ouso dizer que eu adoro linguagem de programação e Elm eu acho que tem as melhores mensagens de erro que eu já vi em uma linguagem. Ele tem tipagem estática, então ele é fortemente estaticamente tipado, que nem TypeScript. Só que ele faz isso de uma forma que seja bem pouco intrusiva, certo? Afinal, muitas pessoas não gostam de escrever tipos porque acaba se tornando verboso, só que ele te dá isso sem você ser obrigado a escrever os tipos. A gente vai chegar lá quando a gente começar a falar um pouco mais sobre a linguagem. Ele acaba te dando uma ideia de compiler-driven development, que é basicamente os erros do compilador não são aquelas coisas que você olha e fala assim, putz, quebrou, eu não vou nem olhar porque eu não vou conseguir entender o que está dando de pau aqui, eu vou olhar meu código. Eles vão te dar boas mensagens, ele vai te dizer o que é, ele chega a te dar até dicas de coisas que você pode ter feito errado. Então, o compilador literalmente parece que ele está pareando com você no seu processo de desenvolvimento, certo? E outro ponto é simplicidade, certo? Como eu falei, ele tem baterias inclusas, então quando você opta por usar Elm, a maior parte dos frameworks que você normalmente vai
precisar usar quando estiver usando JavaScript, você não pode ignorar, porque já está lá dentro, certo? Ele é uma programação funcional, de verdade, então, programação funcional pura, e ele pega basicamente as partes melhores, certo? Ele vai usar aquilo que é melhor de programação funcional, tanto de boas práticas quanto de estruturas de linguagem que sejam simples e fáceis de aplicar, certo? Então, essa parte é muito boa, programação funcional de forma geral, que eu gosto bastante, sou suspeito de falar. E como eu disse, ele tem dados imutáveis e funções puras, então o tempo todo você não tem mutabilidade na linguagem e você só pode criar funções puras, ou seja, funções sem efeitos colaterais, baseados apenas nos seus argumentos. Então aqui a gente tem o nosso amigo JavaScript, certo? 2 grandes problemas de JavaScript, null e undefined is not a function, né? Quem nunca acabou caindo nesses tipos de erros ou problemas que envolvem esse tipo de coisa no desenvolvimento de JavaScript no dia a dia, certo? Esse cara, o nome dele é Tony Hoare, ele é o cara que criou, basicamente, a orientação a objetos, como a gente conhece. E ele tem inclusive no InfoQ, tem uma palestra dele muito boa, falando sobre o problema do null, certo? Que foi um dos maiores erros da vida dele. E ele falou que, mano, eu só fiz isso porque parecia fácil. E ele se arrepende, porque uma boa parte dos erros que a gente encontra hoje em dia é por causa de ponteiros null, né, tanto desde C até C# ou JavaScript. Né? JavaScript, não contente com null, ainda colocou undefined, então você tem mais formas de cair nesse tipo de erro. Então, simplesmente, ele optou por isso por ser fácil. E ele fala que isso é o maior erro, né, e o erro que custa bilhões de dólares de danos para todo mundo. Né? Por que eu estou ressaltando isso? Porque o Elm, ele tenta, não, na verdade ele tenta não, ele consegue fazer com que você não tenha problemas de nulabilidade ou de undefined is not a function. Então isso é uma promessa muito poderosa. Tipo, você tem uma linguagem, você tem uma tecnologia que te garante que se compilar não vai dar erro em runtime, certo? Mas vamos voltar aqui e olhar um pouco para o que isso significa, né? JavaScript, ele é mutável por padrão. Então, esse trecho de código que eu estou exibindo para vocês, eu tenho aqui uma variável name, certo? Que é a Maria, e eu tenho 2 funções, um getName e um setName. Eu não tenho nenhuma garantia que se eu chamar o getName 2 vezes, ele vai me retornar o mesmo nome, porque alguém pode chegar lá e alterar o nome da Maria, certo? Uma boa parte dos problemas que a gente encontra no dia a dia é por causa de estado e mutabilidade dessa forma. Né? Quem nunca precisou reiniciar o sistema ou Windows para as coisas voltarem a funcionar, porque reseta o estado da aplicação, que atire a primeira pedra. Outro grande ponto é segurança. Então, quando você está fazendo com JavaScript, você vai trabalhar normalmente com requisições HTTP que você vai precisar tratar erro, certo? Então, você vai ter que fazer o seu get lá, que vai retornar uma promise, e aí você vai fazer alguma coisa quando o seu user for encontrado, e você tem que colocar o catch toda vez que algo der errado. Quando você dispara isso, literalmente é você que está sob o controle do request. É você que está falando para o seu browser, vai lá, entra na rede, conecta com outro servidor, busca os dados, devolve e carrega, certo? Esse controle é seu. No Elm as coisas são um pouco diferentes. E aqui a gente tem um outro problema, porque imagina que em algum momento no futuro, seu user.name mudou. Não vai ser, sei lá, agora é display name. Ou, sei lá, mudaram para português e agora é nome. Então, você só vai descobrir que isso vai dar problema em runtime, né? O que normalmente não é legal. Um outro ponto é que você acaba usando muito exceptions para tratar coisas, erros de negócio, até de validações. E exceptions também não são legais, porque o tempo todo você é obrigado a trabalhar com try-catch, certo? Então, tanto que quando você está usando exceptions em um código, uma função, ela não é mais considerada pura, certo? Porque você não sabe quem vai tratar esse erro. Quando você dá um throw exception, é quase como se você desse um go to sem falar para onde você está indo. Então, é tão ruim quanto um go to. A gente tem muita aversão contra go tos, de forma geral, mas a gente não vê a mesma coisa contra exceptions. E elas requerem os tratamentos que são muito horrorosos e que você tem que ficar se preocupando com isso, não é legal. Um outro ponto ainda, voltando à parte das promises, é que é lógico que vai ter alguns lints, algumas coisas de código do seu editor que vão te avisar, ou até em runtime. Mas, de forma geral, você não tem muita garantia que se você esquecer de colocar um catch,
ele não vai rodar. Então, isso aqui pode se tornar um erro na sua aplicação, né? Simplesmente porque você não tratou o erro, certo? Você não colocou um catch, certo? Isso é comum. A gente é fácil a gente pensar só no happy path e esquecer de colocar os paths das coisas que podem dar errado, ainda mais quando tem a ver com rede, que é muito importante. Então, realmente aqui, cadê o catch? E aí? Então é isso, né? O Elm vai te colocar falando assim: na prática, a gente não tem erros de runtime, não tem null, não tem undefined no function. Isso é um fato. Eu tentei de verdade fazer com que ele desse erro, desse pau, e eu não consegui. O que eu achei bem incrível. Então eu acho que ele cumpre muito nesse objetivo, né? E ele faz isso tudo baseado em confiança. Confiança é o building block do Elm, certo? Então ele vai te dar uma forma de ser puro, imutável, uma arquitetura unidirecional, com tipagem estática, de forma expressiva, e que você consiga passar tudo isso para o seu código de uma forma que você confie nele, certo? Que você possa refatorar, principalmente, e que você consiga ter certeza que aquilo está funcionando, certo? Que você possa adicionar features ou mais código que seja, e saber o que isso impacta no código que já existe, sem necessariamente precisar rodar sua aplicação, ou até mesmo escrever testes de unidade novos, certo? Mas ainda que não que testes de unidade não sejam importantes, ainda são. E ele também é muito bom para isso. E como eu disse, Elm é funcional, certo? Ele usa a programação funcional, que traz todas toda essa certeza, toda essa confiança, toda essa parte de você não poder dar erro e não poder fazer código impuro, só é possível graças à programação funcional. Na prática, Elm ele é muito inspirado em Haskell, só que de uma forma bem mais simplificada, né? Haskell tende a assustar as pessoas. Ele é bem mais simplificado. Então, ele foi criado por esse cara, esse é o Ivan Czaplik, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas ele diz, na criação do Elm, que é para você esquecer tudo que você já ouviu falar sobre programação funcional, palavras extravagantes, ideias estranhas, ferramentas ruins, certo? Você não precisa de nada disso. Ele realmente, ele é uma linguagem feita para você aprender programação funcional muito boa. Então, além de você estar mexendo com front-end, além de você estar mexendo com uma arquitetura nova, um paradigma novo de desenvolvimento, você vai fazer isso numa linguagem, um ambiente que proporciona uma boa qualidade de aprendizado. E a gente acaba caindo em várias coisas, porque a programação funcional assusta as pessoas. Se a gente vamos comparar com alguns padrões e princípios de programação orientada a objeto, por exemplo. Então, aqui a gente, por exemplo, tem o princípio de responsabilidade única. A maior parte das vezes você vai substituir isso aqui em programação funcional por funções, certo? Se você tem o Open Close Principle, você vai substituir isso por quê? Funções. Inversão de dependência. O que você vai fazer na programação funcional? Funções. Segregação de interface, funções. E aí, acho que vocês entenderam, certo? O building block de programação funcional são funções. Parece óbvio, eu sei, mas você consegue atingir todos os padrões de segregamento e encapsulamento apenas com funções, o que é bem maneiro, certo? Aqui a gente vai começar a dar alguns exemplos de código de Elm de verdade, certo? Alguns desses exemplos eu adaptei de uma palestra do James Fairbank, de mesmo nome, um nome muito parecido da minha, que vale a pena, em inglês, e se alguém quiser dar uma olhada, ele vai para outros pontos que eu não vou tratar aqui, é bem maneiro, certo? Então aqui a gente tem algum código Elm, certo? Aqui eu tenho um código chamado greet name. O que é isso aqui? O que isso significa? Greet é o nome da minha função. Tem uma função chamada greet, certo? Ela recebe um parâmetro chamado name. Então, como que a gente define funções? Sendo a programação funcional, o primeiro símbolo que aparece no seu código, ele vai ser o nome da função. Logo depois, você tem os parâmetros separados por espaço. Então, name é o primeiro parâmetro da minha função greet, certo? O que vai separar o corpo da sua função da declaração dela é o sinal de igual. Então, o que vai ser? Vai ser igual a hello, mais, que é o operador de concatenação de string de Elm, e name. Então, essa função ela vai pegar uma string name e concatenar com hello e devolver, certo? Aqui embaixo, a gente tem uma função add, que ela recebe dois parâmetros. Então, a função add, uma função de soma, ela recebe x e y, que são os dois parâmetros, e ela vai ser igual a x mais y. Simples assim. De novo, ele tenta ser muito simples na sintaxe. Então, basicamente, só com isso você já consegue declarar uma função que soma dois números. Um ponto importante,
para chamar é a mesma coisa. Eu coloco o nome da minha função e na frente eu coloco os parâmetros. Então, minha função greet, ela recebe um string e eu estou passando aqui code mesh, então hello code mesh. Se eu der add 2 e 3, ele vai me retornar 5. Então, as chamadas das funções são apenas o nome da minha função com os parâmetros separados por espaço. Um ponto importante, todas as funções do Elm são puras, sempre. O que significa que o corpo e o resultado delas depende apenas da sua entrada, ou seja, dos seus argumentos. Então, não importa qual função seja, se eu chamar ela com os mesmos parâmetros em Elm, ela vai retornar o mesmo valor. Ele não compila um código que não funcione dessa forma, certo? Ele te obriga a sempre retornar o mesmo valor para os mesmos argumentos. Certo? Eu sei que isso parece estranho, mas mais para frente a gente vai olhar alguns casos mais reais de como ele trata coisas como request HTTP e tal. Por exemplo, aqui, a gente tem um código que em JavaScript embaixo, que é um fetch user. Então ele vai bater usando o Axios numa URL /user/id, certo? Aqui, como eu disse, quando você dá o axios.get, você literalmente está fazendo o seu browser bater na rede e fazer uma conexão, esperar ela devolver e te devolver, certo? Em Elm, e aqui a gente tem uma sintaxe um pouco diferente, então tem uma função chamada fetchUser que recebe um parâmetro chamado ID, separado por espaço. Igual. Então, quando você quebra uma linha, Elm é tipo Python, então o que vai delimitar o contexto da sua função são as tabs, ou espaços. Então, espaço sintaticamente válido, alguma coisa assim, certo? Então, aqui eu tenho um bloco de let, o que significa que eu estou fazendo... eu estou definindo símbolos. Eu não vou chamar de variável, porque variáveis, normalmente, elas podem ser alteradas. Então, o URL é um símbolo que equivale a uma string chamada user to string de ID. Então, eu estou convertendo o ID para string aqui, porque ele não faz conversão de tipo automática, que nem o JavaScript. Então, eu tenho que ser explícito para esse tipo de coisa. E eu tenho um símbolo de request, que ele vai ser um HTTP GET URL, e tem esse user decoder, que a gente, na prática, qualquer requisição HTTP que você faz com Elm, você é obrigado a criar um decoder. Eu não vou entrar exatamente como faz, porque é um pouco mais complexo, mas na prática ele é um cara que você explica, ou você ensina o Elm a deserializar um JSON, certo? Então, ele vai basicamente falar assim, beleza, esse JSON aqui vai ter nome, idade, sei lá, peso, e eu vou saber serializar isso. Se ele não conseguir serializar, ele vai te devolver isso de uma forma que você é obrigado a tratar esse erro, caso ele não consiga, certo? Beleza. O in vai dizer aonde esses símbolos que você definiu no let podem ser usados. Então, aqui eu estou falando que eu tenho http.send, certo? E eu estou passando uma função chamada loadUser e passando o request que eu defini aqui em cima. Isso aqui é importante dizer que quando eu dou um HTTP send no Elm, como eu disse, você não está fazendo um disparo para a rede. Toda função tem que ser pura, e o disparo para a rede ele não é puro. Ele pode retornar coisas diferentes. O que você está mandando no http.send é uma mensagem para a engine do Elm, que ela vai fazer o HTTP request. E aí, quando ela conseguir te devolver, ela vai devolver passando essa sua função de load user. Então, você está falando para o Elm, na verdade, como que ele vai fazer esse request. Não é você que está mandando fazer o request. Por quê? Imagina que você vai fazer um teste de unidade dessa função, você quer validar se ela está chamando a sua URL correta, com os parâmetros corretos, ou se ela está sabendo decodificar de forma correta um JSON. Você pode fazer isso sem nenhum mock, porque o HTTP send, ele não manda, ele não vai fazer o request de verdade. Então, você não precisa fazer Axios mock, nem nada do tipo, certo? Você vai ter uma mensagem que você vai parsear ela e você vai ver se ele foi chamado da forma correta. Então, isso é bem legal, certo? Você não tem controle no Elm sobre a rede, certo? Isso é bem importante. Outro ponto, ela é uma linguagem declarativa, certo? Então, você não vai falar como as coisas são feitas, e sim o que você quer que elas façam, certo? Por exemplo, isso aqui é uma função JavaScript, certo? Ela recebe um array de números e dobra eles. Então, ele vai pegar aqui o tamanho do array, vai fazer um for de 0 até o tamanho do array, fazendo mais, e vai dar um push no valor desse meu índice do array, vezes 2, e retornar esse array novo. Então, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5, retorna 2, 4, 6, 8, 10, certo? Como é que a gente faz isso com Elm, certo? Porque esse código aqui, ele é muito... Ele tem muita complexidade, ele diz pouco sobre o que ele quer,
e não é um código fácil de ler. Então, a gente vai para uma abordagem funcional, certo? Mais declarativa. Então, aqui em Elm eu defino uma lista. Aqui é a forma que eu defino, por exemplo, um símbolo. De novo, eu não vou falar como se fosse uma variável, só que é tudo constante, você não pode alterar o valor dela. Então, meu símbolo mylist, ele vai ter 1, 2, 3, 4, certo? A diferença de uma função para um símbolo é só que você não tem parâmetros entre o espaço do nome do meu símbolo e o igual. Eu tenho uma função que duplica 2 números, então eu tenho um double, basicamente é o nome da minha função, ela recebe um n e ela vai ser igual a n vezes 2. E eu tenho um double numbers, que vai ser um cara que é aplicado na lista. Então eu recebo uma lista, eu vou fazer um list.map, então eu vou mapear em cima da minha lista, passando a função de double, certo? Então se eu passar o double let numbers em mylist, ele vai me retornar 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu sei que em JavaScript você pode fazer um map, fazer um código muito parecido, certo? Com esse que eu expliquei, mas é mais para mostrar a diferença das possibilidades. E em Elm você não vai ter escolha, você vai ter que fazer deste jeito. Só existe a abordagem declarativa. Outro ponto importantíssimo da linguagem, que tem várias linguagens de programação funcional, que são da árvore de linguagens do ML, que é tipo Haskell, Camel, F#, etc., que é o currying. O que significa? Como você faz para criar os seus building blocks, certo? As suas funções. Já que função é o básico que você precisa para construir coisas com Elm, eu preciso de uma forma simples de conseguir criar elas, certo? Mais simples ainda. Então, vamos olhar aqui, currying. Eu tenho uma função aqui, que é um EDD, que é parecido com aquela que a gente tinha feito antes. Ela recebe um X, um Y e um Z, certo? E ela soma um X, um Y e um Z. Agora eu vou entrar um pouco nos internos de como a linguagem funciona. Na prática, toda função em Elm, ela só recebe um argumento e ela devolve um valor. É 1 para 1. Não existem funções com mais de um argumento. Aí você vai me falar, você está mentindo. Eu estou vendo aqui XYZ e está recebendo 3 argumentos. Na prática, o Elm, a cada vez que você passa um argumento, ele vai te devolver uma função que espera o próximo argumento, certo? Então, aqui, eu posso escrever essa mesma função aqui, add 1, 2 e 3, que dá 6, dessa forma. Então, primeiro eu chamo a função add no 1, o que significa que isso vai me devolver uma função que espera um parâmetro numérico e vai devolver um outro número que vai receber esse número e vai calcular 6. Então, de novo, é um argumento e um retorno. Se você declara ela com mais de um argumento, significa que, na verdade, a sua função, quando ela recebe um argumento, ela devolve uma função que espera o próximo. Aqui talvez fique um pouco mais claro. Vamos supor que eu já tenho minha função de add. E eu quero fazer uma função que faz add1. Eu vou fazer ela igual a add1. Certo? Então, add1 é igual a add1. O que significa? Add1, se eu passar aqui, nessa linha de baixo, se eu passar add1 com 2 e 3, ele vai me retornar 6. Porque o add1 vai me retornar uma função que espera os próximos argumentos. O mesmo com add3. Eu posso criar uma função chamada add3, usar o meu add1 que eu já tinha definido aqui em cima, passar o 2 para ela, então ela vai ser uma função que vai retornar, como se eu estivesse passando 1 para o x, 2 para o y, e ele está esperando o z. Então aqui eu vou fazer add3, passando 3, ele vai me retornar 6. Uma parte maneira do currying, certo? Que também vocês vão acabar encontrando na literatura com aplicação parcial, é que se o meu argumento final ele se repete, por exemplo, aqui você pode ver que eu tenho list, certo? Eu consigo escrever isso de uma forma mais simples, simplesmente removendo o list. Porque o que acontece? A minha função list.map, ela recebe teoricamente 2 parâmetros, uma função e uma lista. Eu estou passando para ela a função. Então ela já está me retornando uma função que espera uma lista e aplica essa função que eu apliquei nela, entendeu? Eu sei que é um pouco confuso e tal, mas é mais ou menos essa a ideia. Então, normalmente, quando você tem esse padrão, que você está vendo que tem list, ou seja, o argumento da minha função se repete aqui no final, eu posso simplesmente tirar ele. Porque o meu list.map, de novo, ele recebe 2 parâmetros, uma função e uma lista. Como eu só estou passando a função para ele, ele vai me retornar uma função que espera uma lista. Então, meu double numbers é basicamente a mesma coisa desses 2 códigos. Como são tudo funções, esse operador de vezes também é uma função. Então, se eu mudar a sintaxe para essa forma aqui um pouco mais estranha, significa que eu estou fazendo a chamada do meu
operador de multiplicação de forma de função, e não como um operador em fixo. O que significa que aqui, n vezes 2, eu posso simplificar, e aí vai ser, talvez não, vai depender muito do caso, para a chamada do meu operador de multiplicação passando um argumento para ele. Né? Aqui é como se fosse o argumento à esquerda do operador. Então ele recebe, o operador de multiplicação vai receber 2 argumentos, aqui eu estou passando um só. O que significa que ele vai me devolver uma função que espera um número e devolve ele multiplicado por 2. Certo? Então, na prática, a gente consegue até remover essa função de double e colocar ela no próprio map. Então, de novo, isso aqui é o mesmo código. Então, eu tenho um list.map que ele vai receber uma função que multiplica um número por 2 e ele espera uma lista. Certo? Então, é a mesma coisa. Como funções, de novo, são o building block principal da linguagem. É muito importante que a gente tenha formas de aplicar elas sem acabar caindo em códigos que sejam muito difíceis de ler e entender. Então, esse aqui é um exemplo de um código em Elm difícil de ler e entender. Certo? Aqui eu tenho uma lista, list.range vai gerar um array de 1 a 10, e eu tenho aqui uma função square que multiplica n por 2. Certo? E aqui que entra o problema, eu tenho um list.map, e aí eu tenho um square, e aí eu abro um parênteses, bababá, e quando começa a ter parênteses, é mais fácil você ler de dentro para fora. Então eu estou pegando o meu list, eu estou fazendo um map dele multiplicando por 2, depois eu estou fazendo um filter, pegando todos que são menor que 6, e aí eu estou fazendo um map multiplicando eles o quadrado deles. De novo, esse código é ruim de ler, eu tenho que ler de dentro para fora, tem vários parênteses, começa a ficar bem estranho. Como é que a gente faz para melhorar isso? O Elm dá uma forma de melhorar isso, certo? E a forma que ele dá é um operador de piping, né? Na prática, esse aqui é o mesmo código. Então, aqui eu crio um range, né, uma lista de 1 a 10, eu crio uma função que eleva esse número ao quadrado, e aí eu pego minha função list, e aí você encara esse pipe, esse operador que é um tracinho e o maior, eu pego o argumento que está à esquerda, pego o valor que está à esquerda dele, e joga à frente da função que está abaixo. Então, aqui eu estou pegando esse list e jogando o meu list.map, certo? Então, ele vai fazer map vezes 2. Depois, ele vai pegar o valor que sai daqui e jogar para o meu cara de baixo. Então, ele vai fazer um list.filter em que seja menor que 6. Depois, ele vai fazer o list.map fazendo square. Por que isso é bom? A leitura é de cima para baixo. Então, você consegue simplesmente ler. Beleza, eu tenho minha lista, aí eu faço um map multiplicado por 2, eu faço um filtro que seja menor que 6, depois eu elevo ele ao quadrado. Certo? Cada item da lista. Isso ajuda bastante a você conseguir ter um código mais legível, e você vai ver que o padrão de código Elm, de forma geral, vai ser com piping, até às vezes quando só tem um item, porque é muito mais legível do que você acabar colocando parênteses, certo? Deixa eu tentar quebrar um pouco esse código. Então, imagina que eu tenho aqui minha list e eu estou fazendo um map deles. O que ele vai fazer? Eu vou pegar aquele meu list que estava aqui em cima, ele vai transformar esse cara multiplicando por 2, certo? Então, aqui é como se eu pegasse esse cara e doubled, certo? Depois disso, eu vou pegar o doubled e vou jogar para baixo. Então, é como se eu estivesse trocando o cara lá de cima. Então, eu tenho o doubled e estou jogando ele aqui, então é a mesma coisa. Aí eu tenho o filtered, que vai ser o menor que 6, certo? E aí eu estou passando ele para cá, certo? Eu vou trocar esse cara pelo filtered que eu fiz. Então, agora eu tenho o filtered. E eu defini ele aqui, a mesma coisa. Depois eu vou fazer o squared, que eu vou pegar o retorno dele jogando para cá. Então, na prática, aquele código é o mesmo desse. Então, é como se eu tivesse... Só que eu não tenho que ficar criando esses símbolos intermediários. Eu quero fazer o double, depois o filtered, depois o squared. Então, eu faço isso um de cada vez. Ao invés de fazer desse jeito, é muito mais fácil escrever desse jeito, certo? É muito mais legível, inclusive. Agora, tipagem. Como eu disse, Elm é uma linguagem de programação estaticamente e fortemente tipada, certo? Aí você vai me falar, tá bom, até agora eu não vi você escrevendo nenhum tipo. Como isso pode ser verdade? Porque é opcional, certo? Essa é uma parte divertida do Elm. Você define os tipos quando você acha necessário. Na prática, acho que a galera você vai ver bastante da comunidade escrevendo os tipos sempre, porque acaba dando uma documentação muito boa sobre a sua função. E às vezes você acaba escrevendo o tipo até antes de escrever sua função, porque você sabe o que ela retorna, mas você não sabe como é que é direito o corpo dela, e o fato de você ter a assinatura dos tipos faz com que você consiga errar menos na hora de escrever o código, certo? Então, como é que eu declaro o tipo em Elm?
eu repito o nome da minha função, coloco 2 pontos e o tipo. Então aqui eu tenho um símbolo chamado life, que ele vai ter, ele é um tipo inteiro, certo? E ele é igual a 42. Eu tenho um símbolo greeting, que ele é do tipo string, certo? E ele é igual a hello world. Eu tenho aqui um tipo que é isTrue, que ele é do tipo bool, e ele retorna true. Eu tenho um tipo list int. E aqui é basicamente porque o list ele é um tipo genérico, então ele espera você dizer para ele qual que é o outro tipo que compõe ele. No caso, eu estou falando que é uma lista de inteiros. Então, meus inteiros numbers é 1, 2 e 3. E para funções, como é que fica? É bem parecido. Eu vou separar por 2 pontos, repetir o nome da minha função, e aqui eu vou falar qual que é o primeiro argumento e qual que é o retorno da minha função. Então, essa função ela recebe uma string e devolve uma string. Aqui no caso, então, eu recebo um name e retorno hello concatenado com name. Aqui no add, que é aquela nossa função de numérica, ele vai receber um inteiro, um outro inteiro e devolver um inteiro. Então aqui eu tenho x, y e eu somos 2. A parte da seta, ela é muito importante porque lembra quando eu falei que toda função em Elm, na verdade, ela recebe um parâmetro, ela devolve um valor e recebe um valor? Aqui isso fica claro, porque na prática, o que você está dizendo? Que essa minha função, ela recebe um inteiro e ela devolve uma função de inteiro para inteiro, por exemplo. Certo? Eu posso ver ela das duas formas. Eu posso pensar ela numa função que recebe um inteiro, um outro inteiro, e retorna um inteiro, ou uma função que recebe um inteiro e devolve uma função que recebe um inteiro e devolve um inteiro. Certo? Que vai ser o segundo valor da soma que você vai estar passando para a função. E, logicamente, se você passar o tipo errado, vai estourar erro. Então, se eu tentar fazer um greet true, ou fazer um edge 2 com string, ele vai falar, não, tá errado, não dá. Outros tipos padrões de Elm, tuplas, certo? Tuplas são muito comuns. Né? Você vai ver tupla bastante com até 2 valores, raramente com 3. Então, aqui eu criei um dog, certo? Ele é um símbolo. Ele é do tipo string e int. Então, entre parênteses, vírgula, eu falo quais são os tipos da minha tupla. O que significa que eu tenho que fazer um par ordenado, em que vai ser o nome e a idade do meu cachorrinho aqui, certo? Então, como é que eu tiro valores de uma tupla? Eu posso usar o tuple.first e eu passo para ele qual que é a minha tupla e ele vai retornar o primeiro cara. Ou o tuple.second e passar dog e ele vai me passar também aqui 11, que é o segundo valor da minha tupla. Se a gente precisar criar estruturas de dados mais complexas ou com mais valores, a gente acaba optando por records. Records são o nome que a gente dá para estruturas complexas. Então a gente recebe, a gente fala para ela qual é a sua estrutura. Ela é muito parecida com o JSON que a gente escreve no TypeScript ou no JavaScript mesmo. Então aqui eu falo que é um doc, ele tem um nome que é string, um age que é int, um breed que é string, certo? E aqui eu tenho o name Tucker, age 11, breed, shout, certo? E aí como é que eu acesso esses valores? Que nem a gente faz com objetos normais, com ponto. Então dog.name, dog.age, dog.breed. Eu tenho uma segunda opção, que é usar o ponto .name, e isso é uma função que eu passo para ele um objeto dog, e ele sabe extrair para mim o nome dele. Isso é muito legal quando você está, por exemplo, você tem uma lista de objetos, você quer rodar um map em cima dele, buscando todos os nomes. Em vez de você fazer um lambda, um negócio mais verboso, você só põe ponto .name na função. Então ele sabe que ele vai para cada item daquele registro, ele vai buscar o nome e te devolver. Só que ficar escrevendo desse jeito é muito verboso. Imagina que eu tenho vários tipos que são parecidos ou coisas do tipo, eu tenho que ficar definindo aqui nos 2 pontos cada um deles. Uma segunda opção que a gente tem é usar type alias. Então aqui eu estou falando que existe um type alias, dog, que ele vai ter name, age, breed. Aqui eu defino o meu tipo, certo? Eu estou realmente fazendo a definição de um tipo apenas. E aí eu falo que o meu dog é um tipo dog, certo? E eu consigo só construir ele da mesma forma que eu construí da outra vez, certo? E é importante que todos os campos são obrigatórios aqui. Você não consegue não colocar um campo deles, certo? Quando você cria um type alias, é legal que você ganhe uma função construtora. Então, ao invés de eu ter que falar todos os nomes aqui específicos, eu posso colocar de forma ordenada, igual foi definido no meu alias aqui, os meus tipos, meus campos, eu posso só passar eles em ordem. Então, eu vou falar que eu vou criar um dog, que é um Tucker de 11 anos da raça Shout, certo? Então, o type alias tem essa vantagem, porque você ganha esse tipo de construção mais simples e direta, certo? Imatabilidade. Você sempre cria status, você não altera ele. Então, quando eu crio um dog, desse jeito, não dá para mudar. É isso, para sempre, certo? Como é que eu faço se eu preciso atualizar um valor dele? Eu vou criar um cachorro aqui mais velho, e aí eu coloco esse pipe operator,
Esse cara é como se fosse um spread operator do JavaScript, sabe? Basicamente, ele está falando, copia tudo que existe no dog e troca o age do dog para o dog.age mais 1. Então, o meu antigo dog não é alterado, quem está referenciando ele continua tendo o mesmo valor, mas quem está acessando agora o meu older dog vai ter o age 12. Boolean types é uma segunda forma da gente lidar, além dessas estruturas de dados, de estrutura de fields, certo? Ou seja, todos esses valores eles existem ao mesmo tempo. Eu não consigo ter um age sem name, ou um bridge sem age, coisas desse tipo. Tem os tipos que são choice types, ou que são union types, ou enum types. Basicamente, eles são muito parecidos com enum, só que eles são mais poderosos. Então, ao invés de eu tratar bridge como string, o que é difícil de traquear e saber o que ele está fazendo, eu vou criar um type chamado bridge, e aí eu vou definir ele diferente. Eu vou definir com pipes aqui, que vocês estão vendo. Então eu tenho shout, corgi, golden retriever, e eu tenho um mix de bridge, certo? E isso aqui começa a ficar estranho. Você vai falar, como assim? O que é um mix de bridge? A gente chega lá. Então, beleza, eu vou alterar meu type alias, que para ele ser um bridge, ao invés de ser um string. Então agora eu tenho mais certeza de que as raças dos meus cachorrinhos vão estar corretas de acordo com a minha tipagem. Vamos usar os tipos para ajudar a gente nisso, certo? Então eu consigo chegar aqui e falar, beleza, agora eu tenho um dog que é um Tucker 11 da raça Shout. Se eu escrever errado, ou se eu mudar no meu union type, esse cara, o próprio compilador já vai reclamar. Aqui eu tenho um dog que é um Sally, que ele tem 5 anos, é um Corgi. E aqui eu tenho um dog Rover, um mix. Só que lembra que mix, ele tem dois caras aqui, que é bridge. Union types, eles têm uma característica interessante que eu consigo passar parâmetros para eles. Então, mix, na verdade, nesse caso, ele não é só um enum, ele é uma função. Ele é uma função que recebe 2 bridges. Então, aqui é como se eu estivesse fazendo um tipo recursivo nele mesmo. Então, ao invés daqui, o que vai ser o meu mix? Certo? O que eu vou colocar nele? Eu vou colocar que ele é um mix de Shout e Corgi, porque ele é um mix da própria raça. Então, imagina que eu poderia ter aqui um mix de inteiro e string, blá. Ou algum outro cara que eu passo. Imagina que eu tenho uma forma de pagamento. E aí eu posso ter dinheiro que não tem nenhum parâmetro. Eu posso falar que eu tenho um cartão de crédito que tem o número do cartão. E eu tenho, sei lá, o cheque que tem o nome do dono do cheque e o valor do cheque. Blá. Então, é como se fosse bridge, fosse na prática uma classe base e todas essas herdassem dele. E o meu mix, ele tem 2 valores que são intrínsecos a isso. É que nesse caso acaba sendo recursivo, certo? Então, aqui eu poderia, ao invés do shout, colocar um outro bridge, que é uma mistura de outros, então eu consigo fazer, na verdade, uma lista ligada e concatenar todos os tipos possíveis de raças. O que é bem maneiro, é bem legal. E você também vai acabar vendo bastante isso. Você usar choice types para lidar com coisas que podem ser uma coisa ou outra é extremamente comum. Né? E esse normalmente é a abordagem preferida, ao invés de você usar coisas como. Ou aonde você usaria coisas como herança em orientação a objeto. Outro ponto interessante, eu disse, não tem nu, não tem undefined, então como é que você lida com código que pode dar errado? De novo, segurança. Ele tem um tipo específico, que é um choice type, que nem esse que eu acabei de explicar, que é um tipo maybe, certo? Tipo maybe, ele exatamente essa a definição dele no código. Ele recebe um parâmetro. Esse A aqui, na verdade, é como se fosse um parâmetro genérico. Então, é como se fosse uma lista de alguma coisa, certo? Ou eu tenho uma task ou uma promise de alguma coisa. Aqui eu tenho um maybe de alguma coisa. O que pode ser esse A? Pode ser um número, pode ser um string, pode ser qualquer outro tipo, certo? E aí ele tem 2 casos possíveis. Ele pode ser um just, que significa que esse valor existe e ele é um valor válido. Ou ele pode ser nothing, que basicamente está falando, não tem nada aqui. Você vai falar, putz, eu não estou vendo muita diferença do undefined ou null. Mas a gente chega lá porque esse cara é uma abordagem superior. Basicamente, aqui é uma forma que a gente implementa ele. Então aqui tem uma função que divide 2 números, todo mundo sabe que a gente sempre tem que ver se o dividendo é 0, porque aí não é uma divisão válida. Então eu recebo um número, um outro número, e talvez, então por isso vai ficar aqui maybe, eu devolvo um float, certo? E como é que fica o corpo dessa função? Então eu recebo um x e um y. Se x igual a 0, então retorna nada, se não, retorna just de x dividido por y. Se eu tentar dividir 4 por 2, ele vai dar just 2. E se eu tentar dividir 4 por 0, ele vai retornar 9. O retorno não é um float, é um maybe float. A gente fala que esse valor está encapsulado, certo? Ele está elevado como se ele estivesse dentro de uma caixinha, certo? Como é que eu faço para tirar esse valor dessa caixinha? Normalmente é usando o switch case do Elm, certo? Também conhecido como pattern matching. Então eu vou fazer case, divide 4 por 2, off. Se for um N, e aqui é maneiro,
que eu estou falando que é um just n, o n já é retirado da caixinha. Então ele sabe fazer um bind, desconstruir esse valor para mim nessa variável. Então eu já consigo usar ela aqui. O resultado é o valor do meu n para string. Então aqui vai dar 2, certo? Se for nada, ele vai retornar sem resultado, certo? Então, e essa ideia de case, ela funciona para qualquer union type. Então, por exemplo, nossa opção de cachorrinhos, a gente conseguiria fazer um case mix breed de Sheltie e algum outro lá que eu não lembro o nome dos cachorrinhos. E, de novo, ele vai desconstruir isso e colocar os valores lá conforme a gente precisa. Isso é bem maneiro. De novo, Elm, ele é baterias inclusas. Então, quando você instala ele, resolve usar, ele vem com pacotes, ele vem com compilador, ele vem com REPL para você conseguir fazer evaluate das suas coisas. Ele é muito baseado em REPL. E ele já tem um servidor de dev, com hot reload, tudo funcionando, que é bem maneiro também. Sempre bem-vindo. Agora a gente chega na parte de arquitetura, certo? Que vou tentar dar uma corrida, porque o tempo aqui está começando a ficar... Tá ficando curto, certo? Como é que funciona a arquitetura do Elm? Para quem está acostumado com front-end, talvez, ou que já tenha trabalhado com Redux e React, se torne mais fácil, certo? O seu app ele roda dentro do ovo, que é o Elm, e você não tem controle de nada que está no seu mundo exterior. Se você precisa comunicar com o mundo exterior, se você precisa pedir um número randômico, você tem que pedir isso para o Elm, certo? O seu app não consegue fazer isso por ele mesmo, certo? Então, a engine do Elm vai gerenciar isso para você. Então, o que a gente tem? HTTP, data, porque data, pensa que data não é uma função pura. Toda vez que você pede uma data, ele vai te dar um valor diferente. Ele pode te dar um valor diferente, certo? O random, se você precisar lidar com WebSocket, com browsers, tipo eventos do browser, ou a posição do mouse, ou até mesmo eventos do DOM, por exemplo. Se o seu usuário editou alguma coisa no seu text box, ou se ele clicou no botão, tudo isso são eventos externos. São coisas que você não vai ter acesso diretamente, certo? Então, como é que a gente faz isso? Ele usa uma arquitetura unidirecional de dados. Basicamente, ele serviu de inspiração para o Redux e o Flux, certo? Então, na prática, a gente pode mapear as coisas como... Você tem um model que é baseado ao seu state do Flux, do Redux. Você tem uma message, que é equivalente à sua action do Redux. E você tem um update, que é equivalente ao seu reducer, certo? Tudo funciona nesse modelo. Não tem estado local. Todo estado ele é em um lugar só e é gerenciado pelo Elm, certo? E você tem a view, que vai ser o que vai renderizar aquilo, certo? Então é basicamente essa a ideia. Então eu tenho o init, eu tenho o estado inicial, isso vai me gerar uma model, certo? Essa model vai renderizar uma view, que vai ser um HTML, certo? Toda vez que essa view acontecer alguma interação com o usuário, o Elm vai disparar uma mensagem, essa mensagem vai chegar para minha função de update, esse update atualiza a minha model atualizada ele vai me gerar uma view nova baseada nela. Então aqui, por exemplo, imagina que eu tenho um count igual a 0, e eu mando uma mensagem de incremente. Então ele vai passar no update, e o update vai gerar um model novo, falando que o count agora é 1, e isso vai renderizar a minha view. Então aqui o UI count 0 e agora meu UI count 1. Certo? E como é que fica a cara de um programa Elm nessa arquitetura? Então eu tenho aqui um import de HTML, então esse cara vai me dar basicamente as coisas básicas para lidar com escrever documentos HTML com Elm. Como todo software, eu preciso de um entry point, então eu tenho uma função main que vai rodar o meu código, certo? Aqui no caso eu estou começando um programa inicial, então esse aqui é um programa bem simples de Elm, que ele recebe 3 parâmetros. Eu preciso passar para ele qual que é o meu init, qual que é a função de init, qual é a minha função de update e qual é a minha função de view. Até agora a gente não tem nenhuma delas, então a gente vai definir. Vamos definir nosso init, que vai ser um count, aqui vai ser aquela mesma cara que a gente usou no exemplo. O count é 0. Então eu tenho o meu tipo vai devolver um objeto em que o count é igual a 0, certo? Agora eu preciso exibir isso, certo? Então eu vou criar minha view. E aqui dá uma coisa que assusta um pouco as pessoas com Elm, porque você não escreve HTML, certo? Primeiro a gente está dando import HTML events, e aqui eu estou falando o que eu estou expondo. Então, primeiro eu falo onde que é o módulo, depois o que eu estou expondo dele, o que eu preciso usar. Então, eu estou usando button, div e text. E aí você vai falar, putz, isso aqui são o nome das minhas tags HTMLs. Exatamente. As tags HTMLs, na verdade, são funções para o Elm. São simplesmente funções que recebem 2 argumentos, certo? Se a gente olhar aqui, na minha view, ela recebe o model de parâmetro, que vai ser o meu model que foi definido aqui. A partir do meu model, eu posso exibir ele. Então, toda função HTML ela recebe 2 parâmetros. O primeiro é uma lista dos meus atributos, que pode ser class, ID, qualquer atributo padrão de HTML. E o segundo argumento são os childrens, certo? O que está dentro desse meu HTML? Então aqui eu tenho uma div, que ela não tem nenhum atributo.
Aí dentro dela, aqui está abrindo a colchete, eu tenho aqui um count. Aqui é interessante, porque o modo.count é o inteiro. Se eu quero exibir isso no HTML, eu preciso parsear isso para string. Então tem a função text, que pega o inteiro e transforma em string, certo? Então eu tenho um text, um texto que vai ser exibido lá, e eu tenho um botão, certo? O meu botão, e aqui é um atributo. Quando eu fizer um clique, ele vai chamar uma mensagem de incremento. Eu ainda não tenho essa mensagem, a gente vai criar ela. E ela vai ter um text nesse meu botão chamado increment, certo? Então, como é que vai ficar essa função de increment? Basicamente, eu estou falando que eu tenho um type message igual a increment. Na prática, isso aqui é um choice type, union type, aqueles lá que eu falei que é com pipezinho. Só que como eu só tenho uma opção, eu não preciso ficar criando outras coisas. A única mensagem possível é o increment. E é muito importante que o meu model, a minha view, ela saiba disparar uma mensagem que seja definida por você, certo? Então, por que isso é importante? Porque quem vai pegar essa mensagem para ler? Falta a função de update, que a gente definiu aqui e a gente não escreveu o código. Então, beleza, vamos criar uma função de update. Então, aqui a gente tem o update, certo? O update, ele recebe um increment, que vai ser uma mensagem, e um model, certo? Por que está só o increment aqui? Aqui podia ser um valor, tá, gente? Podia ser um... Aqui podia ser, tipo, MSG, e aí eu ia fazer um case em cima desse meu MSG para saber se ele é um increment. Como ele só tem um caso só, eu não preciso ficar escrevendo cases. Eu simplesmente falo, beleza, quando for increment, faça isso. Na prática, ele vai pegar meu model, pegar o count dele e somar mais um. Simples assim. Então ele só pega o valor anterior e soma mais um. Certo? Um outro ponto interessante que eu gosto de ressaltar sobre o Elm é toda a parte de mensagens de erro, certo? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e eu vou tentar dar uma variável aqui, está fazendo list.map. Na prática, eu acho que eu provavelmente queria escrever list.map. Ele vai te dar uma dica, ele vai falar aqui, não existe, eu não consigo imaginar map no módulo de lista. Mas talvez você queira dizer isso aqui. Né? Ele te dá as opções. Deveria ser map, n, map 2, map 3. Certo? Isso aqui é bem legal. Se você tiver no editor de texto, como o Visual Studio Code com plugin, ele te dá isso também no seu próprio Visual Studio Code, que é bem maneiro. Um outro ponto é que tudo em Elm retorna valores, certo? Então, não existe... Tudo tem que retornar alguma coisa. Então, não existe função void, certo? Se você escrever um bloco de código com if, na prática ele tem que retornar o mesmo valor, sempre, em todas as branches do seu if. Então aqui é um exemplo, por exemplo, que tem um if, se n for menor que zero, se for maior que zero, senão ele retorna aqui um pi, por algum motivo. Ele vai reclamar para você na compilação, vai falar, a segunda branch do seu if está mandando um string, mas a terceira é float. E aí ele já te dá até uma dica, ele fala, todas as branches do seu if tem que retornar o mesmo tipo, certo? O que é bem maneiro. Então o compilador realmente te ajuda. Um outro exemplo, aqui eu estou tentando concatenar name com repo.name, que na prática são duas strings. Ele vai reclamar, putz, você está tentando fazer uma soma de um número com uma string. Aí ele fala, não, eu estou concatenando uma string com uma string, não está certo? Aí você olha a dica está aqui. Para fazer a concatenação de string em Elms, você usa mais e não mais. Então, tipo, ele te dá dicas para você que está começando também. Não só são dicas de compilação mais baseadas no seu código, mas também, tipo, coisas que pessoas cometem erros comuns. E ele vai te ajudar com isso. Então você não vai passar muito perrengue tentando descobrir isso, não precisa nem entrar no Stack Overflow, para o compilador já te deu a resposta, certo? E aqui eu vou dar uma acelerada, tem outras coisas de mensagem de erro, mas que eu quero mostrar rapidinho uma demo, não sei se dá tempo. Dá tempo, gente? Uma demozinha? Dá sim. Ô Lucas, você prefere responder as perguntas agora? Tem umas perguntas boas aí. Pode ser, antes da demo? Pode ser. Show. Sempre lembrando, pessoal, postem suas perguntas aí, eu vou anotando, no momento propício a gente entra aqui e fala. Bom, o Fagner Muniz, obrigado, Fábio, pela participação e pela pergunta. Ele tem 3 perguntas, o seguinte, ele fala, hoje o Elm tem maturidade para tocar projetos grandes? Qual que é a sua experiência aí, Lucas? Cara, eu vou te falar que, assim, que mercado ainda de programação funcional no Brasil é algo muito difícil, certo? Eu nunca trabalhei profissionalmente em apps que foram para produção. Existem cases, acho que você entrar no site do Elm, de softwares grandes feitos em Elm, o resultado normalmente é muito positivo. As pessoas que desenvolveram com ele falam que
o fato de você não ter mais erros de runtime e você ter uma experiência tão boa de desenvolvimento, paga, certo? Eu acho que ele tem seus problemas, eu só falei as coisas boas. Principalmente quando você precisa lidar com coisas que ele não está preparado. Então você acaba tendo que criar uns proxies de HTML, de JavaScript com ele, que é meio chato. Mas eu acho que como framework hoje, por mais que ele não esteja na versão 1.0, os relatos que a gente tem é que ele é uma boa tecnologia. Inclusive aqui, ó, tem uma palestra que eu deixei até linkada aqui no final, que é dessa moça que ela falou assim, eu usei Elm em produção e isso custou meu emprego, porque ela não tinha mais o que dar manutenção. O que é muito maneiro, né? É um case muito bacana de você ver, do tipo, putz, eu resolvi escrever meu app com Elm aqui na empresa e aí me mandaram embora porque não tinha mais trabalho. Interessante. Outra pergunta, ele fala, o Elm já tem uma comunidade legal para auxílio de quem vai iniciar na linguagem? E se vale a pena utilizar Elm ao invés de React ou Angular? Tá. A comunidade ela é bem aberta. Eles são muito. Como uma das premissas da linguagem é você lidar com pessoas que estão começando com programação funcional ou que estão começando mesmo com desenvolvimento, eles tendem a ser muito amigáveis. Tem um canal do Slack, tem fóruns, então é muito maneiro. Qual que era a segunda parte da pergunta? Sobre React Tá. ou Angular, qual que é o melhor? Cara, melhor é uma coisa muito, muito difícil de dizer. A gente quer ver sangue, cara. Aqui a gente quer ver treta. não é... Eu posso dizer que, particularmente, se eu pudesse escolher, eu desenvolveria com Elm no lugar de React ou Angular. O que não significa que eles não são bons, tá, gente? Eu gosto muito de Angular, eu gosto muito de React, desenvolvo com os dois aqui na Lambda, a gente entrega projeto e eles funcionam, certo? E você vai ter que levar sempre em consideração um ponto que é, se você resolver desenvolver com Elm, você tem que lembrar que se entrar pessoas novas no seu projeto, as pessoas vão ter que aprender ele, certo? E aprender tecnologias novas nunca é fácil. Ter esse tipo de adesão sempre torna mais difícil trazer pessoas para o projeto ou contratar pessoas. É lógico que você pode optar por uma tática meio empresas hipsters que, por causa das tecnologias hipsters, acabam trazendo pessoas legais. Mas acho que esse é o maior problema. Eu toparia sempre escrever aplicativos com Elm, caso esses pontos que eu levantei não sejam um problema. Legal. A outra tem mais uma que é bem complementar aqui, que é do Alfred. Ele pergunta se você recomendaria Elm para projetos que terão uma vida útil longa e por causa disso precisarão ser mantidos por um time de sustentação por bastante tempo. Aí ele complementa. Perguntei isso porque vejo dois problemas, o ramp-up de novos colaboradores e o fato do Elm parecer ter um buzz factor de 2 igual a 1. Aí eu não entendi. É aproximadamente 1. Aproximadamente 1, agora entendi. Tá. Eu demorei para entender também. Então, a recomendação ela vai ficar muito... Porque assim, querendo ou não, é uma tecnologia nova. É uma tecnologia relativamente nova, né? Na verdade, ela inspirou muitas tecnologias que existem hoje. É uma comunidade muito forte. Eu recomendaria. Eu acho que se não for um problema essa parte de adesão de pessoas no time, nem que seja para um app que não seja o seu app principal, ou tenha essa experiência, tente fazer alguma coisa, porque eu acho que vê se encaixa no seu time, vê se encaixa no seu modelo de desenvolvimento, certo? Eu recomendo pessoalmente, certo? Mas com todos os cuidados possíveis. Assim, a comunidade ela é grande, tem bastante gente mantendo. Eu não acho que uma tecnologia que vai morrer assim do nada, eu acho bem difícil, inclusive, isso acontecer. Legal. Bacana, acho que não tem mais nenhuma. Pessoal, fica à vontade de fazer pergunta. Lucas, manda bala aí. Fechou. Um outro ponto que eu queria falar, se você tem um aplicativo React e você fala, putz, eu quero experimentar Elm numa parte do meu aplicativo. Existe o React Elm Components, que basicamente você consegue renderizar um código Elm dentro do seu React. Então você consegue fazer tipo meia parte ali, ver como é que o seu time lida com isso e quais são as vantagens que você vai ter usando isso. É bem maneiro o fato de você poder integrar os dois com quase zero de atrito, gente. Isso é bem maneiro. Agora vamos para uma demozinha, né? Aqui eu tenho um códigozinho, eu vou fazer uma demo que ninguém nunca fez com aplicações front-end, é um to-do list. É mais porque o tempo está curto, a gente precisa ser rápido. Então aqui eu tenho o meu plugin, meu Elm no Code, no VS Code. Eu tenho aqui uma estrutura básica. Então eu tenho um initial model que vai ser minhas tasks, eu sei que eu vou ter tasks que eu vou adicionar, certo? E eu tenho uma função de update que recebe uma mensagem. Um model está retornando o próprio model, porque eu ainda não implementei. Eu tenho uma view que recebe uma model e devolve uma div class container
e dentro dela tem uma div com text Olá Mundo. Então, vamos rodar esse cara, certo? Eu estou usando um cara chamado Elm Live, que ele sabe, você coloca o CSS por fora. Existem umas tecnologias de Elm, tem o Elm CSS, que é bem grande, que você consegue fazer com que o seu CSS seja estaticamente tipado. Então, você consegue saber, por exemplo, em tempo de compilação, se o CSS que você mudou ou excluiu, quebrou seu aplicativo. Então, aqui a gente vai dar um npm start. Teoricamente, aqui ele vai iniciar o meu servidor, vai falar onde que ele está rodando. Então, está aqui. Tá? Então, aqui ele rodou um Olá Mundo, certo? Deixa eu tentar colocar ele aqui do lado e colocar o código aqui. Então, beleza. Para ser rápido, eu fiz já uns commits prontos para essa demo. Então, aqui a gente tem o básico, ele não está fazendo nada, ele só está printando um Olá Mundo. Certo? Minha função de update não faz nada, só retorna o model. Eu não tenho uma mensagem definida. E meu initial model é só uma lista de tasks que não está sendo usada. É por isso que está tudo amarelinho, inclusive, que o VS Code está reclamando aqui. Ele está falando, meu, você está com um monte de coisa que você não está usando. Certo? Então, vamos andar um pouquinho. Eu tenho um cara aqui, que eu chamo de... Beleza. Então, aqui a gente mudou algumas coisas, certo? Aqui já até renderizou bonitinho. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Então aqui, agora eu tenho... Minha model não mudou. Minha definição da model é uma model tasks de uma lista de strings. É só uma tipagem, certo? Agora a minha função de mensagem, ou seja, minha action, mensagem, que vai ser disparada para o update, ela tem um valor. Eu tenho um add. O que eu vou adicionar? Uma string, certo? Então tá aqui, adicionando uma string, certo? Eu tenho minha model inicial. E aqui, para começar, para a gente ter alguma coisa para exibir na tela, eu falei que meu modelo inicial ele vai começar com uma lista de 3 tasks. Então, task 1, task 2, task 3. Certo? Então, é um array. Essa formatação é padrão do Elm. Você vai ver, tipo, normalmente, vírgulas e colchetes à esquerda, porque vai ficar alinhado. Então, eles sempre deixam alinhado esse tipo de caracteres para, por exemplo, em alguma refatoração, alguém chegar aqui e adicionar um item, só vai mudar uma linha do seu commit. Então, isso é bem maneiro. Então, e o Elm, então, é o Elm Format que faz isso automático para você dá um Ctrl+K dele, vai formatar sozinho para mim. E ele é opinativo, ele não deixa, ele vai formatar do jeito dele sempre, que é o jeito que a comunidade decidiu, certo? Aqui eu tenho uma opção de update agora, então ela já começa a ter um pouco mais de corpo. Ela recebe uma mensagem, que é a mensagem que eu defini aqui em cima. Ela recebe uma model, que é a minha model definida também aqui. E ela retorna uma model nova. Seu update sempre retorna uma model nova. Então, eu faço um case, lembra lá do case do switch case, do pattern matching, eu faço um case na mensagem. Se a mensagem for add, aqui ele já vai separar ele e colocar nesse task como ele sabe que é uma string, a variável com valor. Então aqui ele já sabe que é. E eu estou retornando só uma model. Por enquanto eu ainda não estou fazendo nada, eu só estou devolvendo a model do jeito que ela é. Estou só adicionando a lógica necessária. E agora aqui para exibir a gente colocou uma div, certo? Agora na div, nos filhos dela, a gente tem um input do type text com placeholder, task description, class input, e ele não tem filhos, afinal é um input. Depois disso eu tenho um button, certo? O meu button tem uma class button e um text add. E minha div com o Olá Mundo que a gente tinha antes, certo? Vamos para o próximo. Foi. Pronto. Então, beleza. Agora, a gente mudou o quê? Daquele código que tinha antes, ó, nosso update está a mesma coisa, eu não estou mexendo nele ainda, eu só estou devolvendo o próprio model. Só que a gente mexeu um pouco aqui no nossa view, certo? Tem um código a mais, vamos deixar ele aqui por enquanto. E aqui eu tenho minha view, ela está fazendo o quê? Ela está rodando um list.map, certo? E aí você fala, putz, list.map, rodando uma função criar task no meu model.tasks. O model.tasks, lembra que é o nosso inicial? Então é só um array, certo? Então, list.map no array. O que eu estou fazendo aqui é basicamente rodando essa função de criar task, que ela retorna um HTML. Né? E essa é a parte boa de todos os atributos, todas as coisas de HTML em Elm serem funções. Você consegue compor elas como se fossem funções. Então, eu só crio uma função aqui que retorna uma div com class field, que dentro tem outra div com class control, com uma label, e um text da minha task que está sendo passado aqui, que é o parâmetro dele, que é uma string. Então, essa função que recebe uma string e devolve o HTML, certo? Então, ele só renderiza essa caixinha com texto. Né?
Então aqui eu estou pegando para cada task, rodando essa minha função e exibindo aqui. Fica muito maneiro de você, ao invés de você criar componentes, como a gente faz em React ou Angular, você cria funções que renderizam o seu HTML. E você vai compondo ele dessa forma. Tá? Próximo. Legal. Agora, a gente já começa a pensar que aqui a gente quer escrever alguma coisa. Para quem já escreveu o React, sabe que o state do seu text box ele precisa fazer parte do seu componente. Aqui é a mesma coisa. Então, se eu quero que o text digitado no meu text box seja válido para minha aplicação, que eu consiga ler ele, entender ele, eu preciso que ele faça parte do estado da minha aplicação. Então, agora a minha mensagem ela tem um update text, certo? E ela tem um texto, string, certo? Que vai ser o texto que o cara digitou aqui. Né? Então, e aí aqui no nosso estado inicial, a gente fala que text é vazio. Então ele vai começar vazio aqui, você pode digitar aqui, e ele vai entender. Antes, se eu tivesse digitado, ele não ia aparecer, eu não mostrei, desculpa, gente. Mas acho que vocês acreditam em mim. Agora, no meu update, eu só mudei uma coisa. Aqui o nosso task desk, no ADD, eu verifico se ele é diferente de vazio, se ele é igual a vazio. Então eu não quero adicionar, estou fazendo uma validação aqui, eu não quero que você adicione uma task se ela for vazio. Certo? Se for vazio, retorna a moda do jeito que ela é, que vai ser o text que o cara digitou e as tasks que já foram adicionadas. Se não, ele vai pegar as tasks, e aqui é um operador de concatenação de lista. Então, basicamente, eu estou falando, pega o task desk e coloca na frente da lista que já existe. É como se estivesse fazendo um append, não é um append porque eu não estou alterando o array que já existe, eu estou adicionando na frente dele, certo? Criando um novo e adicionando nas tasks, certo? E aí o meu text, que é o que o cara digitou, eu seto para vazio. Por quê? Porque eu não quero mais, o cara adicionou, eu quero limpar o text box. Certo? E aí como é que fica isso na view? Primeira parte importante é que aqui no input, cadê input? Aqui, certo? Eu tenho um botão, certo? Esse botão, ele vai ter um onClick, certo? OnClick, de novo, é um atributo, eu importo aqui em cima de HTML. Então, tá vendo que eu tenho aqui events? Aqui tá 2 pontos, que significa importa tudo. Mas eu posso falar que eu quero só o onClick, certo? E aí eu falo quais são os eventos que eu quero puxar dos eventos de HTML que eu quero usar. Certo? Por enquanto eu vou deixar 2 pontos, tá tudo bem? Certo? E aqui eu tô falando, quando você clicar, dispara a mensagem ADD passando o model.text, certo? Model.text, se você for aqui no update, ele só recebe um text e altera o text desse cara. Então, basicamente, toda vez que eu digito alguma coisa, ele altera o model setando o text igual ao text novo. Beleza. Então aqui eu estou falando, dá um ADD passando o text. O que significa, pega o texto que está no meu update text, que é o cara desse input text que está aqui em cima, e joga ele como uma task, certo? Que é a mensagem. Né? Basicamente é isso. No input, é outra coisa importante, que é onInput, certo? Esse aqui é o input text, que é o cara que está sendo renderizado aqui em cima, certo? Ele tem um atributo onInput, ele só chama o update text. Como ele sabe que o evento de update onInput já recebe uma string, já é uma função que recebe uma string e dispara uma mensagem, eu só precisei colocar o update text. Porque na prática o update text recebe uma string para ele atualizar. Né? E aí o value dele vai ser o text do meu model, que é o cara que ele atualizou. Então, toda vez que eu digito alguma coisa, ele vai disparar o update do meu modelo, vai setar o text igual a esse cara e vai exibir ele, certo? É exatamente igual a gente faz com React. E Redux, né, no caso. Então, até aqui ok, a gente já consegue adicionar coisas no nosso text box. Então, se eu digitar alguma coisa e apertar ADD, que eu salvei ali, ele comeu em cima, ele já vai estar funcionando, porque é bem maneiro. Agora, uma outra coisa importante. Tá vendo que aqui tem esse Explorer History? Esse cara é bem legal, porque ele é uma forma de você fazer debug. Toda atualização de state, ele fala aqui qual foi a mensagem e qual que é o estado novo. Então, se eu clicar aqui, ele inclusive volta. Então, eu consigo literalmente voltar no tempo e ver como é que estava a aplicação antes, quando eu rodei as primeiras mensagens. Isso é bem maneiro. Inclusive, em alguns casos de erro, você consegue exportar esse cara e importar ele. E, de novo, você vê como é que é o estado da sua aplicação com esse cara. Isso é possível porque todo o estado ele é centralizado em um lugar só e é controlado pelo Elm. Então, isso aqui é uma coisa que o Redux dá para vocês também, se você estiver usando. Só que, de novo, já está dentro da caixa, você não precisa se preocupar. Ele já te dá aqui o cara. Né?
Agora, beleza, nossa task box está quase boa, né? O to-do list está quase bom. A gente pode adicionar mais algumas coisas nele. Por exemplo, deixa eu dar um de novo. Então agora a gente vai colocar o quê? O checkbox, certo? Afinal, eu quero checar meu to-do list. Como é que a gente fez isso? A partir de agora, a task não pode ser só uma string, afinal ela tem que dizer se ela está done ou não. Então a gente, ao invés de deixar só string, agora a task vira um done de description, done description, que é um bool e uma string. O resto não muda muito, então a gente tem o alias da nossa model, ao invés de ser uma lista de string, é uma lista de task. Agora a gente tem uma action done, uma mensagem, né, de done, para a gente falar que aquela task está terminada. E no nosso model a gente mudou um pouco o initial para falar que ele é uma task que ela sabe se ele fala se ela está pronta ou não. Então tem a descrição e se ela está fechada ou não. No update, aqui nada muda, tirando a parte das tasks aqui. Então quando eu adiciono uma task, eu já coloco ela como done false e a description e concateno ela na lista que já existe. Então eu só mudei de string para um objeto. No update task continua igual. No done, que é aqui que as coisas começam a ficar maneira, porque no done ele recebe uma task, certo? Na task eu falo assim, qual que é a task que eu tenho que atualizar, certo? Então ele vai criar uma função aqui, o update task, que eu estou criando um scope, só para usar aqui embaixo, para ficar mais legível, certo? O que ele vai fazer? Ele verifica se a task que eu passei é igual a task que está ele recebe nessa função. Então essa task aqui é igual a task que ele recebe por argumento. Então eu estou fazendo um closure desse argumento aqui dentro. E eu seto que essa task vai ser done, o inverso do que ela está agora. Então, se for true, vai para false. Se for false, vai para true. Se não for a mesma task, só retorna true. Um ponto importante é que vai falar, putz, mas como assim? Porque você está comparando com igualdade. Ao contrário do JavaScript, toda a comparação de igualdade no Elm ela é baseada em valores. Então, ele não se importa se a referência é a mesma. Se os seus valores da sua estrutura de dados são iguais, ele vai comparar pelos valores que estão lá. Então, ele vai ver se é o seu mesmo nome com o mesmo nome com o mesmo boolean, no caso. Certo? Aqui, no caso, ele está fazendo só por nome. Beleza? Então... Show, hein, cara? Bem legal, Lucas. Obrigado, cara. A gente sabe que tem muito conteúdo a respeito disso daí, muitas dúvidas. Inclusive, o Fagner, você falou em relação à integração contínua, etc. Lucas, se você puder entrar no chat e responder, só para a gente seguir com a nossa querida Gláucia, que já está aqui. Justo. Eu não vou me alongar mais. Então, aqui é mais ou menos um to-do list feito bem rápido. E aqui eu vou disponibilizar esse código, eu publico em algum lugar para vocês. Qualquer coisa... A gente vai disponibilizar, depois você vai pegar o link com todos os palestrantes e colocar no site lá para vocês acessarem, beleza? Então, a gente vai deixar na descrição no próprio YouTube também os links. O GitHub e tudo. Fechou. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa...